Eu comecei a fazer o Nino com 28, tudo estourou quando eu tinha 30, né? E virou a Coqueluche a partir dos 30 anos. Paulistano do bairro do Ipiranga, um dos mais antigos e tradicionais da cidade. Fissurado pelas artes cênicas desde a infância, já aos 12 anos ele costumava dar umas fugidas de casa, sem avisar os pais, e rodar os teatros da cidade em busca de boas peças. Estamos falando do eterno Nino do Castelo Rá-Tim-Bum, o ator e diretor Cássio Escapim, que atualmente está em cartaz aqui em São Paulo, no Teatro Shopping Frei Caneca, com a peça O Mistério de Irma Vap. Cássio, é um prazer te receber aqui. Olha, é claro que sempre você tem uma dificuldade, né? Porque tem uma hora que você escuta a mesma coisa há mais ou menos 15 anos, você fala, pô, mas a vantagem é que é um personagem super positivo, né? Acho que se fosse um personagem negativo, que não tivesse contribuído para coisas interessantes e legais, seria desagradável. Mas é muito bacana, assim, você chegar e encontrar pais, não só que falam, porra, meu filho te adora, como pais que falam, te via quando era criança. Né? Você fez parte da minha infância. Essa parte é uma parte difícil. Né? Você encontra uma irmã e fala, pô, te via quando você era criança. 8 filhos falando isso. Pois é. Mas é bacana, porque tem esse aspecto, positivo de um programa muito legal, que foi muito importante, eu acho. Continua passando, né? Continua passando na TV Cultura e na TV Rá-Tim-Bum, que agora é uma TV a cabo da TV Cultura. Então, é um aspecto bastante positivo. Isso é muito legal. Eu fico agradecido, por mais que você, naturalmente, você se escute repetir uma mesma coisa, mas é bacana. A questão da criança famosa é muito complicada. Se a fama é complicada para o adulto, para a criança que está em formação, que no momento da vida ela é super assediada, super querida, e depois, de repente, ela passa por um vazio e por um esquecimento, ou porque cresce mesmo, e o adolescente tem aquela fase de transição que fica sempre meio troncho, todo mundo sofreu isso na vida. Fase cegonha, né? Fase cegonha, pescoçudo, torto, pelo no pescoço. Gogó, vira aquela desgraça. Então isso é complicado, já é complicado para um adolescente em que não passou por essa questão da fama, do afeto coletivo, de ser reconhecido, que dirá para uma criança, como é que lida com essa ausência do afeto coletivo imediatamente. Então é mesmo complicado. A responsabilidade é de quem? A responsabilidade é da emissora de televisão, a responsabilidade é do pai, a responsabilidade é de quem? Porque como é que você deixa se eu tivesse um filho, não deixaria o meu filho ser manipulado deste jeito. Eu preservaria ao máximo a infância do meu filho. Eu tenho dúvidas sobre quem recai a responsabilidade disso. Eu acho que é um conjunto de coisas que estão um pouco errado. Novela, hoje em dia, é uma coisa que também já caiu no nicho comum. A gente vai lá, faz, mas a gente sempre vai na expectativa de que você faça uma coisa nova. E a história meio acaba se repetindo. A Maria gosta do João, o João gosta da Maria. Sempre aquela historinha. Lá a gente tinha uma brincadeira muito legal. A gente estava fazendo super-heróis, história em quadrinhos. Né? Então isso Você virava lobisomem. Eu virava lobisomem. Esse personagem, se você incorporar, fica esquisito. Não, era absurdo, era absurdo. A gente ficava horas para gravar. Isso era muito um trabalho árduo fisicamente, que a gente às vezes ficava horas para gravar uma cena, porque rasga a camisa e puxa a roupa e pula e não sei o que. Então fisicamente era bastante puxado esse trabalho. Mas era divertido porque saía um pouco da historinha do amor, do romance. Dava uma vertente, dava um respiro. Assim. As coisas estão bem difíceis para produzir. O Mistério, por exemplo, foi um sucesso. Só se conseguiu patrocínio depois de 3 ou 4 meses da estreia. Aí que entrou um dinheiro da Volkswagen que patrocinou o espetáculo. As leis de incentivo, elas estão sendo mexidas e isso pode acarretar uma grande dificuldade. Há pouco tempo, na Folha de São Paulo, tinha uma carta, inclusive, das empresas, falando sobre a transformação da Lei Rouanet, que isso vai dificultar muito
mas mandar o dinheiro para o Fundo Nacional de Cultura para que o governo decida qual o projeto que se deva ser produzido. Então, as entidades responsáveis, elas também não facilitam a vida de quem produz, portanto, não facilitam o desenvolvimento da cultura no país. Isso precisa ser reavaliado. Então, os produtores têm uma grande dificuldade. Eu já produzi os 3 espetáculos e é muito duro. Você fica sempre com o coração na mão quando você não tem que fazer um trabalho paralelo para pagar o espetáculo que foi um buraco, mas é difícil, é difícil. Então, a gente tem uma situação aí, se não se conseguir algum mecanismo novo ou melhorar o mecanismo para facilitar a produção teatral, a gente está bem arriscado. Uma outra coisa, por exemplo, que é muito difícil no teatro, as temporadas diminuíram. Antes, eu comecei a fazer teatro, você ia no teatro, você tinha temporadas de terça a domingo. Né? Você consegue uma receita muito maior, mesmo que você não tenha uma casa cheia todos os dias, pela quantidade de repetições que você faz, você consegue manter um fluxo de caixa bem maior. Nossa, estou falando igual o judeu, né? Você consegue manter um fluxo de caixa bem maior. Quase um Henrique Meirelles aqui. Pela quantidade de trabalho que você faz e por que você recebe. Fazendo espetáculos sextas, sábados e domingos, diminuindo a quantidade de dias de espetáculo, começa a ser inviável. Ou você tem um grande sucesso na mão, que tem que lutar todo dia, porque não se paga. Os técnicos ganham por mês, você arrenda o teatro por mês, você arrenda a luz por mês, e você trabalha 3 dias na semana. Qual trabalhador trabalha 3 dias por semana? A gente quer trabalhar mais. Senador, né? O senador, quando muito. É uma loucura. Quando eu fazia o Castelo Rá-Tim-Bum, lá na TV Cultura, eu tive uma oferta de um trabalho, de um espetáculo, que era o Angels in America, que era um texto americano, do Tony Kushner, que eu fazia um judeu gay casado com travesti que se contraía com o vírus da AIDS. Era punk. E largava o namorado no hospital e ia dar o cu no Central Park. Pode falar? Coisa leve. Era uma história muito punk. E que virou filme, na verdade, o seriado com a Meryl Streep. Fizeram na HBO. Tem um seriado aí que é bacana, é maravilhoso, inclusive. Então, eu já estava um pouco escolado, assim, já tinha então, fazer o Samovar, que era uma comédia, era uma brincadeira. Uma coisa interessantíssima, porque o Samovar devia ser um gaysão afetado, né? Era esta a proposta. E a gente, por incrível que pareça, recebeu milhões de reclamações das associações gays, dizendo que bicha é essa, que não tem mais bicha assim, que isso denegria a imagem dos gays. Espera um pouquinho. Década de 70, década de 80, começou a liberação sexual e os gays começaram a ter um posicionamento mais aberto graças às bichas loucas. Elas que foram o fronte da história, né? Então, negar também uma opção de atitude era muito maluco. O Samovar foi super bem recebido pelo público geral, principalmente pelas mulheres, porque ele era melhor amigo do personagem que a Patrícia Travassos fazia. Era um consultor de moda, era aquela bicha amiga que torcia pela companheira, para que ela fosse feliz, né? Então, teve uma boa receptividade das mulheres. E, estranhamente, dos gays, não.